A gente tem uma coletiva acontecendo agora, uma reunião de 3 governadores do PDT, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, e também o Zema. Nesse momento, quem fala, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Está sendo pensado a partir do PSD, um partido que tem um posicionamento do centro para a direita, e é claro que dentro desse espectro existem pensamentos também com estilos diferentes, né, naturalmente, mas que convergem dentro de uma forma de pensar o país, de pensar a política, e o partido tem várias lideranças muito experimentadas na política que vão ajudar a conduzir esse processo. O presidente Kassab lidera essas discussões internamente, e não há nenhum critério objetivamente definido. Vai ser pela capacidade de entendimento político daquilo que melhor, eu acho que no processo eleitoral possa ser exitoso. Vamos ter que ser capazes de entender isso. A minha disposição, a disposição do Caiado, a disposição do governador Ratinho. Quero ressaltar que estamos aqui diante de um painel que conta também com a outra pré-candidatura do Partido Novo, do governador Zema, que tem todo o nosso respeito, né? Nós somos colegas governadores, convivemos. Naturalmente temos aqui um partido político diferente do que agora nós os três aqui estamos, mas é pensar o país, né? Pensar o Brasil, ter a oportunidade de apresentar essas propostas. E no nosso caso, vamos fazer um processo internamente um pouquinho mais complexo, né, dentro do PSD, para definir a candidatura e logo ali na frente ter uma candidatura mais fortalecida dentro desse processo eleitoral. Eu queria saber dos senhores, já houve algum convite por parte do Flávio, que é pré-candidato também, para uma reunião com governadores de direita? Vocês pretendem se encontrar com ele? O governador Caiado até comentava que falou com ele também, se puder falar um pouco mais sobre essa conversa. Bom, eu estive com ele, eu falei com ele tem uma semana, tá? E realmente entendeu perfeitamente, defendeu ainda a tese de um número maior de pré-candidatos no primeiro turno. É uma conversa que foi uma conversa na casa dele, uma conversa de mais de 2 horas, onde nós detalhamos esses assuntos, mostrando que um número maior num primeiro turno dá condição de viabilizar o segundo turno. Uma candidatura única no primeiro turno é o que o Lula quer. Tá? Então nós não estamos fazendo o gosto do Lula, estamos querendo ganhar a eleição. Tanto é que isso aí foi repetido várias vezes na nossa conversa, de que aquilo que aconteceu no Chile há poucos dias foi exatamente onde a centro-direita lançou vários candidatos. Chegou no segundo turno e ganhou a eleição. Então esse foi um exemplo trazido nessa conversa, onde todos ali se mostraram simpáticos, todos porque também o coordenador da campanha dele, Rogério Marinho, estava por vídeo na conversa e também reforçou essa tese. Então não tem nenhuma cisânia, nenhum desentendimento em relação a esta postura da centro-direita. Não tem nenhum contra o outro. No segundo turno, todos nós estaremos com aquele que realmente atravessar o primeiro turno. Isso é o óbvio. Então não tem esse desencontro. Pelo contrário, o PSD vai fazer uma decisão interna, ouvindo quem o presidente Kassab acha que deve ouvir naquele momento, e vai indicar quem de nós deverá ser o candidato pelo partido. O Zema já é candidato pelo Novo, certo? E nós todos estamos com esse mesmo objetivo e com o mesmo compromisso. Aquele que for contra o PT no segundo turno vai ter o apoio de todos nós. Republicanos, MDB, PP, os outros partidos da centro-direita para uma chapa com vocês, como que vocês estão vendo isso? Bem colocado. É algo que, como isso aí, eu sou aqui o calouro aqui dessa filiação do partido, esse assunto, sem dúvida nenhuma, será colocado e nós buscaremos, dentro do momento em que tiver aquele indicado para ser o candidato do PSD, é lógico que nós vamos buscar essa aliança e nós temos prazo até julho de 2026, né? E nós temos um espaço até iniciarem as convenções partidárias. Mas tem toda a razão, vamos buscar todos os partidos, o MDB, o Republicanos, tá certo? Bom, isso aí é o que eu tenho tentado também, ver se eu consigo sensibilizar o pessoal do PP. Mas do União Brasil você vê que foi uma saída onde todos entenderam e até disseram que eu tenho toda a prerrogativa de procurar uma alternativa.
pesou na sua decisão? Porque o senhor não tem essa garantia de ser candidato, como o senhor gostaria de ser. E no passado, o senhor teve muita divergência com o Kassab, chegou até a chamá-lo de cafetão do Planalto. O senhor já superou a divergência? E o que levou o senhor a escolher o PSD? O senhor estava negociando com Solidariedade, com Podemos, com outras legendas. Olha, primeiro vamos discutir a política no nível aqui, bem maior. Em primeiro lugar, dizer a vocês que nós estamos dentro de um partido que tem uma preocupação muito grande, que é de poder mostrar que não tem nenhuma candidatura individual. Não tem. Nem a candidatura do Caiado, nem do Ratinho e nem do Eduardo Leite. Primeiro, nós tivemos uma de total desprendimento. Eu poderia ter ido, talvez, com um pequeno partido, ser candidato. Tá? Então, não. Aquele que for indicado terá o apoio dos demais. Quem for indicado terá o apoio dos demais. Agora, nós estamos discutindo um problema muito sério, que é a eleição de 2026. Não é só ganhar a eleição, é saber como governar o país diante desse colapso instalado de governabilidade pelo Lula. Então, essa aqui é a preocupação da população. Esse aqui é o quadro e tem que ser realçado neste momento. Será que a população não viu que 5 mandatos do PT, a única coisa que cresceu foram as facções criminosas, a corrupção, e que o cidadão está cada vez mais desprotegido? Será possível que até hoje ele fala que ele vai combater a fome e não consegue? Há 40 anos que ele fala isso e não consegue até hoje. Qualquer um de nós resolve isso aí em 2 anos de mandato, ser 40. Então, o objetivo nosso hoje é um só. E o presidente Kassab deu àquele que for o candidato total liberdade de ação. Por exemplo, na Bahia, se o PSD for com o PT, nós vamos para o palanque do ACM Neto. Se no Ceará o PSD for para o PT, nós iremos para o nosso candidato. Então, total liberdade de ação. Não tem dificuldade, não. Agora, é o que eu estava dizendo ali agora há pouco. O que nós temos que esperar agora é o Kassab, tá certo? É soltar a fumacinha branca para saber quem é que vai ser aqui o ungido para poder ser o candidato a presidente pelo PSD. Quando vocês esperam que isso seja realizado? Quando que essa fumacinha branca deve sair? Tá bom. Realmente isso aqui não foi acertado. Governador, como vai ser esse processo de definição? E se você não tem medo de repetir o que aconteceu no PSDB da última vez, que foi um problema e acabou sendo implodida essa escolha final. Ratinho, pode responder essa aqui. Como vai ser esse processo? E se não tem medo de repetir aquele processo das primárias do PSDB? Veja, o PSD é um partido grande, né? E o partido grande tem na sua divisão nacional, né, e regionalmente, tem as suas particularidades. O mais importante é que a executiva do partido, né, que é liderada pelo presidente Kassab, mas tem vários outros membros na executiva, já tem um conselho, vai ter um conselho, né, de formadores ali, de homens e mulheres que fazem parte do partido, e a análise vai ser entre nós, não vamos querer disputar um com o outro. Quem que tem mais condição de representar um projeto de um novo Brasil, para virar essa página que nós estamos vivendo? Nós vamos trabalhar tudo junto. Eu acho que aqui todo mundo politicamente já está realizado, foram governadores do seu estado. O que nós queremos agora é sair desse fla-flu no Brasil, que está fazendo o país andar de lado. O país não está evoluindo. Num país onde 60% dos jovens querem ir embora do Brasil, não deu certo. Então nós temos que resgatar a esperança das pessoas. E resgatar a esperança das pessoas de que forma? É juntar as pessoas de bem para montar um grande projeto para o Brasil, implantar um método daquilo que já foi vencedor nos estados que aqui nós representamos e colocar isso para ser implantado no Brasil. Governador, como é que vai ser a questão com os diretórios estaduais? Bahia, por exemplo, tem a conta com o PT, outros estados também têm uma questão parecida. É respeitar a decisão local e nós vamos tocar o nosso barco e eles vão tocar o deles. Assim que tem que proceder. Acabar com o Fla-Flu, como ele mesmo disse, queria saber no que especificamente a candidatura dos 4 governadores se difere da candidatura do Flávio Bolsonaro. Zema, só para dar uma chance. Bom, primeiro acho que nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. E eu já falei aqui com os colegas de PSD, eu sou do Novo, eles do PSD, que no que depender de mim, nós 4 aqui, mais o Flávio, estaremos juntos.
já manifestei publicamente que estarei apoiando qualquer um deles e também o Flávio num segundo turno contra o PT. Nós temos de lembrar que as propostas nossas com relação à da esquerda são as propostas que vão levar o Brasil para o futuro. Programas sociais são importantíssimos, mas precisamos ter porta de saída. Não dá para conviver com essa gastança que faz com que o investimento no Brasil seja proibitivo. Nós estamos sempre conversando com o setor produtivo, com o agricultor, com o industrial. Ninguém está investindo no Brasil. Essa taxa de juros básica de 15% só é boa para os milionários, para os bilionários que têm dinheiro aplicado. Agora, para quem produz, é um freio de mão na economia. E esse governo gosta de gastar. E quem gasta da forma que está gastando, vai continuar com esse freio de mão puxado, fazendo com que o brasileiro pague tudo mais caro, inviabiliza casa própria. Muita gente gostaria de ter um carro, uma moto melhor e na hora do financiamento a taxa de juros também acaba tornando esse sonho impossível. Então é necessário nós termos uma diferença. Além da pauta de costumes que eu falei, pelo que me recordo, os governos de direita no Brasil tiveram muito menos corrupção. Não foi essa bagunça, essa promiscuidade que nós estamos aí assistindo hoje. Governador, o Kassab desistiu do Tarcísio de candidato a presidente de vez, agora com a sua filiação. Eu não tive a oportunidade de falar com ele depois. Falei com ele no Natal. Falei com ele no Natal e na passagem de ano. Neste momento eu não falei com ele ainda. O Kassab desistiu do Tarcísio na eleição com a sua filiação agora? Olha, você me perguntou se eu tinha falado com o Tarcísio. Não, de maneira nenhuma. Eu não sei responder pelo Kassab. Realmente eu acho que deveria ser a ele a pergunta. Mati, no que a sua candidatura se difere da do Flávio, por gentileza? No que a sua candidatura se difere da do Flávio, por gentileza? Se tiraria. Em quais aspectos do Flávio? Candidatura em relação ao Flávio. A relação de quê? De convivência? Não, em relação a mérito da sua campanha, da sua candidatura, diferentemente do que seria um governo do Flávio. Bom, é só você ir lá em Goiás e você ver meu governo. Olha lá, sou o primeiro lugar na segurança, sou o primeiro lugar na educação, sou o primeiro lugar na transparência de gasto público, sou o primeiro lugar em menor número de pobres, de pobreza, extrema pobreza. Enfim, sou o Estado hoje com maior capacidade de avanço na inteligência artificial. Então, a gestão, eu tenho o que mostrar. Eu sou o governador do Estado, eu tenho que mostrar, eu não estou no papel. Estou dizendo o seguinte, olha, o que eu falo, eu posso demonstrar, está aqui, o que eu consegui implantar no Estado. Agora, cada um vai defender o seu projeto. Eu não vou ficar na teoria, eu vou dizer, olha, está aqui o que eu pretendo, está aqui o que eu fiz. É isso que eu quero fazer. Eu acho que essa tese de, olha, o que pode ser... Não sabe o que seria se fosse apresentar a presidência. Não, porque se eu quisesse, por exemplo, pleitear o Senado, eu não estaria nessa luta aqui. Ficaria lá. Então eu Estou escutando aqui, ó, o governador Ronaldo Caiado está respondendo alguma questão de pleitear o Senado. Não sei se é em relação ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Bom, gente, contextualizando vocês, esse é um evento que está acontecendo aqui em São Paulo, tá? A gente estava acompanhando ao vivo aí essas entrevistas. 4 governadores mais alinhados à direita que estão reunidos juntos. Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Romeu Zema, que acabou chamando a atenção, porque é o único de outro partido, né? Ele é do Partido Novo. Começando pelos 3 primeiros. Desde que ontem Caiado acabou anunciando realmente que saiu do União Brasil, e o que aconteceu no meio do caminho? No final do ano passado, Caiado se apresenta como, um pouquinho antes do final, como pré-candidato à presidência da República esse ano, a partir do União Brasil.
Começa uma hora, inclusive, de debandada, de retirada do governo federal dos ministérios do União Brasil. E aí, como, por exemplo, a questão do ex-ministro do Turismo, que a gente acompanhou por aqui, alguns que bateram pé, continuaram por lá e foram desfiliados do partido do União Brasil. No meio do caminho, o ex-presidente Jair Bolsonaro define finalmente um nome que ele quer que fique no lugar dele nas urnas pelo PL, partido do ex-presidente. É o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. Com tudo isso acontecendo, o União Brasil, pelo menos até este momento, estava mais pendendo para não ter o candidato próprio à presidência, para poder apoiar Flávio Bolsonaro. Caiado não gostou nada disso. Ele quer manter a candidatura à presidência da República. Sai do União Brasil. Como ele mesmo foi questionado agora na entrevista coletiva, ele chega a dizer que ele saiu muito bem obrigado. Quando falam de um provável segundo turno, ele vai apoiar Flávio Bolsonaro. O Zema também disse que vai apoiar Flávio Bolsonaro, quem tiver contra Lula. E o mesmo também falou Zema. Leite não chegou a falar, mas está ali na mesma reunião. Fica numa situação bem complicada no meio do caminho, por tudo que ele já falou mal, inclusive da família e do clã Bolsonaro. A gente lembra que na semana passada teve um evento do governo federal no Rio Grande do Sul. Leite participou, chegou a ser vaiado em alguns momentos, ele ficou irritado lá. Bom, continuando, tá? Além do Caiado, Eduardo Leite falando ali, quando a gente vai para o cenário PSD. Bom, Caiado sai do União Brasil, vai para o PSD, onde já tem 2 presidenciáveis, como a gente chama. Já se tem o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Os 2 querendo cabeça, ou pelo menos ali como ser vice da chapa. E aí chega Caiado, governador de Goiás. Agora, depende de Kassab, como ele falou ainda sem data, ele brincou falando de uma fumacinha branca, de quando sai a definição de qual dos 3 será o candidato à presidência pelo partido. Mais uma questão acontece. Kassab já falou mais de uma vez, se Tarcísio for o governador aqui de São Paulo, for o candidato à presidência, ele vai com Tarcísio. Então, ainda existe uma pendência sobre isso. É claro que nos bastidores já se fala que é muito difícil nesse momento se ter realmente uma candidatura de Tarcísio à presidência. Ele já teria perdido, inclusive, o timing para fazer isso, né? Está marcada para amanhã, inclusive, a visita dele ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. Vamos conversar agora, então, com o governador Ronaldo Caiado, ao vivo. Governador, obrigada por conversar com a gente. Paula Valdez conversando com o senhor. Quero começar perguntando sobre essa grande mudança. O senhor teria saído do União Brasil por conta do União Brasil, que quer apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro e não ter um candidato próprio. Mas agora o senhor também está disputando essa candidatura com o Eduardo Leite e com o Ratinho Júnior. Como é que foi essa decisão para o senhor e qual a sua expectativa também? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Maura. Boa tarde a todos que nos acompanham. E, lógico, mas pelo menos agora, Maura, eu sei que o partido vai lançar um candidato. Então, é outra perspectiva, né? Lá, realmente, no partido que eu venho nele desde 1989, 90, tá certo? Ele realmente resolve não lançar um candidato a presidente. O PSD não, o PSD vai lançar um candidato a presidente. Então, eu sou um pré-candidato, aonde, por vários critérios que serão ali definidos pelo Kassab e pelo o partido, eles decidirão qual deverá ser aquele candidato que deverá levar ali a campanha à presidência da República. Então, é um processo que agora as minhas chances são muito maiores. No União Brasil não teria mais chance alguma, já que o partido não pretende lançar candidato. Então, essa escolha aí ficou muito clara, né? Eu ter a continuidade de ter a perspectiva de ainda ter uma eleição a presidente. Senador, quais que devem ser os critérios que o Kassab vai analisar? Vocês conversaram a respeito disso para definir o nome que vai encabeçar a chapa do partido? São vários critérios também. Ele constituiu um conselho, tá certo, de políticos experientes, e ele fará essa avaliação na hora certa. Lógico que essa data ainda não foi prefixada,
se será antes do dia 4 de abril ou se será após o 4 de abril. O 4 de abril é uma data que aquele que for continuar no mandato não poderá ser candidato. Então, essa é a interrogação. No meu caso, não, porque o dia 31 de março já estarei saindo do governo. Mas o Kassab ficou de responder a nós a data da definição do nome que vai aí alavancar a campanha do PSD para a presidência da República. O que, governador, conta a seu favor para o seu nome ser escolhido? E vai existir algum tipo de campanha de vocês três aí com o Kassab para conseguirem que o nome seja escolhido? Está falhando muito a chegada da pergunta aqui, Maura. Você pode repetir, por favor? Posso repetir, sim, governador. O que para o senhor conta a seu favor de ser o escolhido? E também gostaria de perguntar para o senhor, é a Paula aqui falando, governador, a respeito de se vai ter uma campanha ali. Se o senhor vai tentar falar mais proximamente com o Kassab, convencê-lo pela escolha do seu nome, usar os seus artifícios, dizer o porquê que o senhor deveria ser o escolhido. Olha, realmente só ouvi você de uma forma muito fatiada, certo? Não deu para pegar a pergunta que você formulou. Realmente aqui o sinal está muito ruim aqui. Eu não estou conseguindo ter aqui, até agora estava lhe ouvindo bem, mas agora realmente está totalmente fatiada a sua fala. Tá bom, bem? Vou tentar arrumar, então, aí o seu sinal, governador. A gente lembra, inclusive, que o governador Ronaldo Caiado está nesse evento aqui em São Paulo. A comunicação estava boa, começou a falhar um pouquinho. Junto com os outros governadores, agora a primeira entrevista coletiva que ele dá, uma das primeiras entrevistas que ele dá também, agora já fazendo parte do PSD. E é o que ele disse, olha, muito melhor estar no PSD, que é um partido que vai ter um candidato à presidência, do que está no União Brasil, que já estava definido que não vai ter, porque vai apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Essa decisão de se vai ser Caiado, Ratinho Júnior ou Leite está nas mãos do presidente do partido, Kassab. Ele disse que o Kassab deve fazer essa definição, não se sabe ainda se antes ou depois de abril, mas Caiado garantiu que até a data de 31 de março ele já vai deixar o governo de Goiás, porque pretende a sua levar adiante, tem esperança da sua candidatura. Eu acho que ele está me ouvindo agora. Está me ouvindo agora, governador? Melhorou a comunicação? Tudo bem, Paulo. Agora estou lhe ouvindo perfeitamente, Paulo. Queria saber do senhor... Estou lhe ouvindo agora, melhorou. Ai, que bom. Queria saber do senhor o que conta a favor do seu nome ser escolhido e se o senhor vai fazer alguma campanha com o Kassab para ajudar nessa escolha também. Bom, mas veja, não cabe a mim aqui dizer o que conta a favor de mim ou a favor do Eduardo Leite ou do Ratinho. Aqui é um gesto de desprendimento total. Não é esse o lado. É ter a humildade de acolher o resultado. Não tem essa tese de que, olha, é uma disputa interna, cada um acha que pode puxar o tapete do outro. Não tem nada disso. Certo? Nós aceitamos essas condições e no momento em que ele decidir pelo nome, os outros terão a postura de continuar na discussão nacional no sentido de apoiar a candidatura daquele que for escolhido. Então, está muito claro, não é que um tenha... isso quem vai avaliar é uma estrutura de pessoas que têm uma vivência política enorme, mas que não está vinculado a nenhum de nós, tá certo? Pessoas que não são também candidatos. Tudo isso facilitando com que o PSD possa ter ali uma escolha certa para o momento da campanha. Agora, eu estava comentando aqui, já falei, não sei se você ouviu, mas é a mesma tese lá, não é, da fumacinha branca. Então, a hora que sair a fumaça branca lá, vamos saber quem é que foi
ali o que foi escolhido para ser o candidato. Até lá, vamos ter aí essa postura que devemos ter, sabendo da importância de sinalizarmos para o Brasil uma candidatura que tenha coragem, tá certo, de poder fazer as mudanças necessárias, poder combater a bandidagem, a criminalidade, as facções terroristas, a corrupção no país, botar regras na governabilidade, controle sobre poderes, para que tenhamos aí poderes que sejam realmente harmônicos com a governabilidade do país. Então, é isso que a sociedade espera de um presidente da República, tá certo? O que você vê hoje é um governo amoral, é um governo que não tem menor comprometimento com a população, vive de demagogias, com deboche com a população. É um governo que está totalmente despreparado, está chegando no seu terceiro mandato e não dá conta de poder fazer com que o Brasil seja uma referência internacional, que melhore a qualidade de vida das pessoas, da educação e da segurança pública, onde hoje 60 milhões de brasileiros vivem sob o comando do narcotráfico no Brasil. Veja que condição chegou o Brasil hoje, aonde o governo Lula se ajoelha para, hoje, as facções criminosas. Essa é a realidade que nós estamos querendo. Ninguém quer viver isso, ninguém quer viver uma Venezuela no Brasil. Então, o presidente da República vai ter que encarar essa responsabilidade, fazer igual nós fizemos no nosso estado. Se quer segurança, vai para Goiás. Quer educação boa, vai para Goiás. Você quer ter oportunidade de emprego, vai para Goiás. Quer desenvolver inteligência artificial, vai para Goiás. Por quê? Porque eu soube governar, porque eu soube ser austero, porque eu soube fazer as reformas necessárias e porque eu soube coibir o crime e a corrupção. Governador, rapidinho para a gente encerrar, eu queria perguntar, caso o seu nome não seja escolhido, seja o de Ratinho ou de Eduardo Leite, o senhor aceitaria ser vice de um dos dois? Não, obrigado. Essa tese, eu nunca disputei essa posição na minha vida, nunca, certo? Nunca disputei, certo? Não é nenhum gesto aí de dizer, olha, esse cargo ele é inferior. Não é o meu perfil, entende? Não é o meu perfil. Essa é que é a realidade, não é o meu perfil. Cada um tem um estilo de vida, não é o meu perfil esse cargo da vice-presidência. Governador, obrigada por ter conversado com a gente. A gente sabe que a fila está grande aí. Uma das primeiras entrevistas que o senhor dá desde depois que trocou de partido. A gente fica na espera também aqui da fumacinha branca. E aí a gente volta a conversar nas próximas semanas, nos próximos meses. Muito obrigada, governador, por ter conversado com a gente por aqui. Até a próxima. Tá bem. Pois é, Paulo, a hora que foi encerrando a entrevista, o sinal ficou maravilhoso, né? Eu estou te escutando perfeitamente neste momento, tá bom? Então, você pode ter certeza que será um prazer. Vamos ter aí grandes debates aí com você. E muito obrigado, Paulo, por tudo, por esse espaço que você me concedeu, tá bom, bem? Obrigada, governador. Bom trabalho.